Boa tarde. Começar de novo. Começa de novo. Eu tô vendo o microfone. Boa tarde, Bahia, o seu programa de todas as tardes, daqui da tela da Band, da Rádio Band News FM Salvador e também do nosso canal de YouTube, está no ar. Agora sim, então é Natal que você fez, o ano termina e nasce outra vez. Hoje a gente está no feriado do Natal, na segunda-feira. Hoje é o dia oficial dos restos da ceia, para quem conseguiu ceiar ontem. Então hoje é o dia de revirar aquele peru e fazer a farofa. Tem gente que já almoçou, eu não almocei ainda, vou almoçar. Mas Léo Souza, não, Lorena não mudou. É Léo Souza que está aqui com a gente hoje no Natal. Os cabelos de Lorena não caíram, não gente, caíram, fiquem tranquilos. Não é uma satisfação em receber. Lorena ficou mais feia, viu? Ó, tá vendo? Ó, o outro Léo já tá metendo o bedelho aqui na história. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Satisfação de tê-la aqui. Boa tarde, Victor Pinto. Boa tarde para você, telespectador. Como foi de ceia, Victor Pinto? Foi bem, graças a Deus, com a família, tudo em paz. Tudo em paz. Pois é, boa tarde, Bahia. Quem quiser, quem tiver com saudade de Lorena, pode matar a saudade mais tarde no Band Cidade. Band Cidade, às 10:07, tá certo? Mas fique aí, tem um pouquinho de paciência com a gente. Vamos juntos aqui no Boa Tarde Bahia e mais tarde você assiste também ao Band Cidade. Um Feliz Natal pra você e aqui estamos, né, Victor Pinto? Pois é, então é Natal que você fez o ano terminar outra vez, mas nós temos aqui entrevistado da nossa bancada, de Léo para Léo. Léo Prates aqui com a gente, deputado federal do PDT. Satisfação em recebê-lo aqui mais uma vez. Olha, a satisfação é minha. Eu quero, em primeiro lugar, desejar um Feliz Natal a todo o povo de Salvador e da Bahia. Desejar que a gente possa ter um 2024 ainda melhor, que a gente possa ajudar a melhorar e que Jesus Cristo e Papai do Céu possam nos proteger e nos dar força para as dificuldades. Mas hoje é dia de alegria, de celebrar a vida. Então, eu queria que a gente lembrasse dos ensinamentos de Cristo, que a gente pudesse amar ao próximo como a nós mesmos. Então, é isso que eu desejo do fundo do coração a todas as famílias soteropolitanas e baianas. Então, deputado, fim de ano chegando aí, no caso do ano legislativo, já chegamos ao fim, né? Primeiro ano na Câmara Federal, qual o balanço que você faz? E puxar por um recorte, o balanço que você faz também do primeiro ano do governo Lula. Como é que está o diálogo? Que avaliação você faz disso tudo? Olha, quanto a nós, foi um ano de aprendizado. Eu acho que a palavra é essa, e eu sempre disse isso a vocês da imprensa, que apesar de ser uma figura talhada no legislativo, né, eu fui vereador 2 vezes, deputado estadual, há uma diferença gritante na forma de organização, até porque eu estou saindo de um universo de 43, depois foi 63 na Assembleia e agora 513. Então, é realmente uma estrutura diferenciada. Até para você conhecer os colegas é mais difícil. Mas eu diria que a gente saiu com relativo sucesso esse ano, fizemos iniciativas legislativas importantes, como a questão de emenda acatada no Desenrola, emenda acatada no Minha Casa Minha Vida. O que quer dizer isso? Que eu, como legislador, que é a principal função de quem é deputado, estou indo bem. Tive 2 matérias legislativas aprovadas durante esse ano, fiz mais de 55 discursos na Câmara Federal, tive apenas 3 faltas, uma justificada num evento aqui e 2 por questões pessoais. Estive em mais de 108 sessões na Câmara Federal, então assim, mostra a diferença, menos de 3% foi o que eu tive de ausências na Câmara e por motivos de força maior. Sou um dos deputados que mais participou de reunião de comissão, eu só perco aqui na Bahia para Márcio Marinho, eu participei de mais de 165 reuniões de comissão, mandando até um abraço para o deputado Márcio Marinho, fez aniversário esse mês, então é uma grande satisfação ser colega dele. E eu diria que um ano de pleno êxito. Nós fizemos um balanço aí com a imprensa ainda no mês de dezembro. Quanto ao governo Lula, eu acho que começou com uma certa dificuldade, mas agora ele está dando o rumo, acho que aprovando matérias importantes como a reforma tributária, como a questão da organização administrativa, reeditando programas importantes, principalmente para a população mais humilde, como Minha Casa Minha Vida, trazendo programas novos como o Desenrola. Então eu sempre disse que meu projeto foi o do Ciro Gomes, mas hoje o nosso presidente é Lula e eu torço pelo sucesso dele, porque o sucesso dele é o sucesso de todo o povo brasileiro e eu torço para que meu povo seja feliz e tenha uma vida melhor.
Nós estamos conversando aqui com o deputado federal Léo Prates, do PDT, sobre Salvador. Léo, como é que está seu coração? Já está calmo? Porque você andou muito atacado aí esse segundo semestre, dizendo que queria ser vice, e foi aquele negócio. Você não, mas o seu entorno estava trabalhando para isso, que chegou até a gente. Ana Paula deu entrevista aqui para a gente, disse que ninguém ia derrubar ela da cadeira, tal. Mas hoje eu acho que vocês, tanto o Léo quanto a Ana Paula, tá tudo tranquilo, né? Olha, vamos lá. Em primeiro lugar, na minha crença pessoal e no que eu vivi na política, eu tenho mais de 30 anos fazendo... 30 não, mas vamos dizer mais de 25 anos fazendo política. Né? Comecei muito jovem, com 16 anos ainda, no movimento estudantil do Colégio Marista, um colégio católico aqui de Salvador. O que eu posso dizer a você é que primeiro, eu não acredito em candidatura a vice. Ninguém é candidato a vice. É uma chapa que é formada e o vice tem que complementar com aquelas características que as pessoas acreditam não estarem, vamos dizer, pouco vistas no candidato ou não vistas, como foi o caso de Célia Sacramento, por exemplo, com a ACM Neto. Essa é a primeira concepção. Segundo, é que vice é uma circunstância. Terceira concepção, só tem uma vaga de vice para todos os partidos que não União Brasil, que terá o candidato a prefeito no nosso campo, vamos dizer assim. Então, assim, são várias conjecturas. Eu nunca pleiteei a vice, eu acho que o cargo de vice, ainda mais vice de Bruno Reis, que é um grande prefeito, é um cargo extremamente honroso, mas eu também tenho um cargo extremamente honroso que o povo da Bahia me conferiu e o povo de Salvador especialmente. Eu saí eleito daqui de Salvador, fui o deputado mais votado federal e estadual aqui de Salvador, fiz cerca de 90 mil votos e estou muito feliz em Brasília, você sabe, Vitor, você tem acompanhado, às vezes está lá em Brasília. Agora eu sou homem de grupo, entendo Ontem a gente conversava sobre isso, entendo que Ana Paula Matos é um nome natural, mas lembro que o mandato é de 4 anos, senão o candidato da oposição quer derrubar Bruno da cadeira, não, o candidato da oposição entende que pode fazer um projeto melhor. Entendo que Ana Paula é um nome natural, mas ela tem que construir todas essas circunstâncias, todos isso para reeditar a chapa, e o principal, porque eu acho que todos, o espírito inclusive de Ana, o vice é o melhor nome para nós ganharmos a eleição mais fácil. Porque o projeto no próximo ano é o projeto de Bruno Reis, que no meu entender vem fazendo um grande trabalho, e a nossa defesa é da continuidade de Bruno. Definido Bruno se lançando candidato a prefeito, porque ele também ainda não anunciou, eu já disse, meu voto é dele, meu apoio é dele, somos amigos há mais de 20 anos. Ele esteve aqui e cantarolou quando fevereiro chegar. E faz um grande trabalho. Então o que acontece? Bruno definindo, eu, por exemplo, não tenho nenhum óbice. Acho que o que eu vou defender dentro desse desenho é, por exemplo, o PRB teve a vice de ACM Neto, é que o vice seja do PDT por justiça, porque inclusive o PDT teve fora de qualquer tipo de espaço na oposição em 2022, num gesto de grandeza do presidente Félix, que nós tínhamos condições de brigar pela vice e a vice... era o nosso desejo para o presidente Félix. É a primeira vez que eu estou até falando sobre para o presidente Félix. O presidente Félix abriu mão. Então, preferiu ser candidato à reeleição de deputado federal. Então, assim, nós fizemos todos os gestos em direção aos partidos que compõem a aliança e nós esperamos reciprocidade. Então, a minha defesa é que o vice seja do PDT. Agora, mesmo essa defesa, nós temos que ver que o nosso projeto, nós temos que entender o que nós fazemos. A parte não pode sobrepujar o todo. Então é mais importante que nós continuemos as transformações de melhoria de vida do povo de Salvador, como foi com a ACM Neto, agora com Bruno Reis, que esse projeto continue pelo bem da cidade do Salvador, do que o nome de Léo, o nome de Ana, o nome de qualquer pessoa que seja, não é o mais importante nesse momento. O mais importante é a reeleição, e é preciso a gente ter consciência disso, de Bruno Reis. Mas volto a dizer, o nome natural é o de Ana, tá? E o natural, então, é que o PDT ocupe essa vaga... O natural é que o PDT ocupe essa vaga. Pelo processo de formação da última eleição que não só por isso, pelos gestos, como eu te falei, e também porque, assim, veja, nós tivemos um projeto nacional que teve 61 mil votos aqui na cidade de Salvador, que foi o projeto de Ciro Gomes. Nós tivemos o deputado federal mais votado de Salvador, que eu tive 88 mil votos aqui. Então é natural que essas forças que compõem o PDT, o presidente Félix teve voto aqui. Então, o presidente Félix fez o grande gesto em direção a ACM Neto. Então é natural que toda essa
essa circunstância e esses gestos que nós fizemos, o que nós esperamos é reciprocidade dos partidos da base, tá? Entendo, pelo menos é a minha compreensão, não sou dono da verdade, sou amigo de todos os deputados que assim que compõem o arco, inclusive da Bahia, mas é a minha forma de entender esse momento político. Primeiro, nós não podemos fugir, eu volto a dizer, de que o projeto é reeleger Bruno Reis pelo bem da cidade de Salvador. Ponto. Visto isso, nós defenderemos o nosso, mas também entendemos que o foco é Bruno. Então, precisa aguardar. Parece às vezes meio dúbio, mas não é, porque quem acompanha a política, Vitor, acompanha há muitos anos com a gente. Veja, eu vou dar um exemplo para entender o que está falando. Se você falasse em fevereiro de 2020, quem seria o vice de Bruno Reis era eu. Todo mundo sabe, Vitor sabe nos bastidores, era eu. Você não saiu. Em maio de 2020 veio a pandemia, o auge da pandemia, eu retirei meu nome do processo. Então ainda tem isso, que são as coisas do destino da vida. Então, é muito cedo ainda para falar, mas eu volto a reforçar. O natural é o PDT e o natural é a Ana, né? Mas nem sempre, por exemplo, como em 2020 o natural era eu, né? Nós precisamos. E aí, já que Bruno cantou, eu vou seguir Bruno. A gente tá aqui nesse final de ano e é assim, ó. Se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Lorena deve estar assistindo esse Se aveste não. Entendi. Dá pra formar uma banda, né? Dá. Bruno Reis Se e Léo nada Prates. der certo. Bruno e Léo. Vamos morrer de fome. Sertaneja. Vamos morrer de Bruno fome. Bruno, eu canto melhor do que você, viu? Agora, Léo, você também teve uma atuação muito decisiva em Lauro de Freitas na eleição do ano passado, da eleição de 2022. Você conseguiu a proeza de colocar a CM Neto como mais votado em um reduto que é de Moema Gramacho, que é do PT. E também surgiram nomes ao longo desse ano, surgiu o seu nome ao longo desse ano como possível candidato a prefeito de Lauro, que está nessa situação de tentativa de reunião da oposição. Realmente passou por sua cabeça em algum momento investir na carreira política municipal em Lauro? Ampliar, sair de Salvador? Não, Vitor. Eu tenho uma ligação com o Lauro muito histórica, através do ex-prefeito Marcelo Abreu. Eu coordenei a campanha de Neto em 2006 lá. Mas meu título sempre foi daqui, minha trajetória sempre foi em Salvador. Tenho o maior carinho por Lauro de Freitas, pelo povo de Lauro de Freitas, como eu sou recebido em Lauro de Freitas. Sei que muitos ficam até tristes comigo de eu não ter feito, mas eu acho na vida que você tem que ter foco, sonho e amor. E assim, o grande amor da minha vida é essa cidade, é Salvador. Aqui eu devo tudo. Eu fiz movimento estudantil aqui, movimento dos direitos da pessoa com deficiência aqui, fui vereador aqui, fui presidente da CCJ, presidente da Câmara, deputado estadual, secretário de promoção social, secretário de saúde e deputado federal. Eu saí eleito de Salvador. Eu tive 90 mil votos aqui em Salvador. Eu saí eleito de Salvador. Ou seja, não precisaria nem de voto no interior. Precisaria, porque essa palavra é muito forte. Eu preciso, viu, gente? Vitor tá querendo me derrubar. Mas assim, matematicamente, se eu só tivesse os votos de Salvador, eu teria ganho. Sim. Então, aqui está meu projeto político. Em relação a Lauro de Freitas, eu acredito que a CM Neto vai ter a habilidade, porque ele vai ser muito importante pela votação que teve. Claro que eu fui um dos que ajudou a CM Neto a ter essa votação, então minha opinião vai contar. Mas eu acredito que se a oposição sair unida, a eleição é da oposição. Não é que eu estou dizendo não, gente. Moema Gramacho é uma política que eu respeito. Vocês sabem, eu tenho uma boa relação com a prefeita Moema Gramacho. Vou até fazer um anúncio aqui. Tenho uma muito boa relação. Mas as minhas ideias são ideias diferentes para Lauro de Freitas do que tem ela e faz parte da vida. Dentro de casa mesmo, eu discordava do meu pai, você sabe disso. Meu pai pensa muito diferente de mim. E isso é bonito na democracia, politicamente falando, bem diferente de mim. Mas a gente tem que, eu acho que quem é democrata de verdade convive com isso dentro de casa, né? Então, dentro disso, do respeito, da ética, eu defendo outro projeto para Lauro de Freitas. A minha defesa é do nome de Teobaldo Costa e do nome de Mirella, especialmente do nome de Teobaldo. Teobaldo na cabeça e Mirella na vice? Ou qualquer um dos dois? Não, eu não acho que é possível Teobaldo e Mirella. Porque eu acho que se eu defendo a aglutinação da oposição, Teobaldo e Mirella são aliados políticos. Então, é impossível ser Teobaldo e Mirella. Tem que buscar um outro nome desse conjunto de candidatos que possam estar atuando ao lado de Teobaldo.
E se você me perguntar, eu acho que o que tem que nortear a união da oposição é pesquisa. Quem tem farinha no saco, como diz no popular, quem o povo quer. E quem o povo quer, a única forma, claro que não é a 100%, mas é a mais precisa, é você fazer uma pesquisa lá, quem tiver melhor farinha no saco é o candidato, o segundo é o vice. Essa é a minha defesa. E eu trabalharei pelo nome de Teobaldo e Mirella, porque meu pai me ensinou que a gratidão é o traço do caráter de um homem. E a mim não falta caráter. E Teobaldo e Mirella foram muito importantes nessa expressiva votação, para você ver. João Leão foi prefeito de Lauro de Freitas e eu perdi por 500 votos para João Leão. Né? Então agradeço a Teobaldo e Mirella e a Semineto, que você também apostou em mim como coordenador da cidade na sua eleição. E acho que o resultado mostra que foi uma boa aposta. Então, não falo de aposta, não. Ele tá falando porque eu perdi um almoço pra ele, mas eu acho que ele não quer que eu pague, porque toda vez que eu quero pagar, ele diz que não pode. Deixa eu falar dessa aposta. Eu tenho até uma sugestão de solução. Conclua o raciocínio. E então eu defendo a união, eu defendo o nome de Teobaldo, mas claro que também o próprio Teobaldo não vai querer ser candidato a qualquer custo. Né? Ao custo de derrotar a oposição. Mas também não pode ser você inverter a lógica da política. Quem tem mais voto apoiar quem tem menos. Então vamos ver quem tem farinha no saco. Por exemplo, eu dou um exemplo, eu tive 4.500 votos lá. Eu fiquei a 500 votos só de João Leão, que foi prefeito lá. Então, eu tenho o mesmo peso político que João Leão para a definição do candidato, e é assim que eu espero que meu grupo me trate. Tá? Não espero ser mais nem menos. Então, nesse processo de definição do candidato, eu acho que a figura de ACM Neto para a união e para a definição do nome, ele é fundamental pela liderança que exerce sobre todos nós. Olha, eu tenho a ousadia de falar sobre essa aposta, porque assim, eu cheguei em Salvador em 2010. E aí eu acho que eu conheço o Léo como fonte de conversar, de bater papo, desde 2013. Então a gente já tem 10 anos de... eu comecei cedo, hein? Eu nasci em 98. Tá bom, Léo, você nasceu em 98. E assim, eu e Léo, a gente... É engraçado, Léo, porque a gente sempre se encontrava no cafezinho da Câmara, que é aquela antessala. E antes da sessão começar, a gente ficava trocando ideia, conversando, e aí ele discordava de algumas coisas, eu discordava dele, o palco quebrava, mas nunca partiu para uma parte desrespeitosa, sempre foi muito respeitoso às nossas colocações de ideia. E aí, nessas resenhas que a gente faz por telefone, ele me disse que o PDT ia fazer... Três deputados federais. Não, foram 3 vereadores. Não, criatura, foi deputado federal. 3 federais. E seriam 3 deputados federais. Eu falei, só fazem 2. Ele vai fazer 3 com risco de fazer 4. Bora apostar? Eu falei, bora, o quê? Um almoço, você que paga. Eu vou escolher o lugar e você paga. Quando deu o resultado que eu vi, isso eu registrei no Twitter, até o pessoal ficou brincando, tirando onda. Esse gosta da resenha. Eu gosto da resenha, gosto demais. E aí, quando saiu o resultado, foram eleitos só ele e Félix Mendonça. Bateu na trave, realmente faltou assim uma coisa pouca para eleger 3, mas só elegeu 2, que era aquilo que eu tinha comentado. Não, você tá certo. Aí até hoje, aí por isso que quando eu encontro com ele, eu brinco que ele é veaco, a gente chama no interior quem deve, veaco de aposta. Ele quer dizer que quando eu vou para Brasília, eu fujo dele para eu ficar chamando ele de veaco e alimentar essa história. É isso aí. Mas deixa estar, você vai me pagar essa aposta. Você vai almoçar na minha casa com honra e circunstância. Quem tem como me pagar não me deve nada, Leopoldo. E olha, só pegando essa fato de Vitor, e a gente tá trabalhando muito unido, eu, Félix, Ana, Lupe, pra gente quebrar essa máxima, porque na eleição de vereador também nós ficamos a 4.000 votos de fazer, e foi justamente, você veja o que é o destino, foi justamente a saída de Igor Manassés que teve menos, ele saiu no prazo de filiação. Se ele tivesse continuado, nós fazíamos os 3. Só que também, assim, Deus sabe o que faz, e eu fiquei feliz de qualquer jeito, porque o último dos partidos que elegeu em 3 vagas foi Daniel pelo PSDB, que é um amigo, um irmão, foi meu chefe de gabinete. Então, assim, foi inclusive meu voto pessoal, foi de Daniel aquela eleição. Então, assim, eu fiquei muito feliz pela eleição de Daniel Alves. Hoje são 2 vereadores, né, na Câmara de Salvador, Léo. Você acredita que ano que vem é possível aumentar esse número? Fariam nova aposta? Nós vamos com certeza fazer 3. Eu não aceito fazer 3 e quero fazer o 4. O 4 não é uma tarefa fácil, mas os 3, a gente manteve a mesma chapa, vamos crescer. Eu vou esperar para renovar essa aposta. Eu vou quebrar essa cabeça de burro, meu irmão. Eu vou quebrar, porque a gente ficou a pouquinho de fazer 3 vereadores e a pouquinho de fazer 3 deputados federais. A gente bateu na trave, vai ser, aí com todo o respeito que eu sou tricolor, igual o Vitória. Chegou e fez o título nacional dele lá aí como campeão da Série B. A gente vai fazer o nosso também, o nosso 3º vereador. E a gente vai chegar lá
Se Deus quiser, pelo bem da cidade de Salvador, porque tem quadros extremamente qualificados no PDT, como Omar Gordilho, a gente está apresentando uma renovação, Zilton Krieger. O nosso conceito hoje, a gente conversou agora há pouco, no mês de dezembro, todos nos reunimos, é que os vereadores que possam eventualmente vir para o PDT tenham a cara do PDT, a ideologia do PDT. Nós não aceitaremos qualquer quadro dentro do PDT. Ele tá aqui me fiscalizando para ver se eu falo alguma besteira. Esse cara é assim. E aí ele bota no Twitter, ele pica esse negócio no Twitter. Aí vamos lá. Mas eu acredito muito na eleição de 3, ainda mais que nós vamos fazer um processo muito mais organizado, vocês vão ver, com a possibilidade de fazer o quarto. E assim, os nossos 2 critérios serão identidade com as bandeiras do PDT e apoio ao projeto que o PDT apoiar, que é o de Bruno Reis. A gente não pode ter dentro dos nossos quadros do PDT pessoas que são candidatas a vereador e não apoiam Bruno Reis, porque seria uma deslealdade interna e nós somos, eu, Félix, Lupe e Ana, pessoas leais. Então nós não aceitaremos dissidências no partido. Você pode abrir divergência, nós faremos um debate interno sobre a reeleição de Bruno, o espaço para a fala está dado, como a gente faz inclusive na bancada do PDT, mas uma vez tomada a decisão, todos os quadros que são do partido democraticamente tem que acatar, senão é muito fácil. Eu faço um debate interno, perco, e aí eu fujo do debate interno. Não. Eu fujo da decisão do debate interno. Não. Eu acho que fidelidade partidária, lealdade se faz assim. Você participa do debate interno, eventualmente você perdeu, você vai com a maioria mesmo tendo discordado. Pelo menos é a minha visão de democracia. A gente está conversando com o deputado federal Léo Prates. Deputado, então 2028 está na sua meta. Eu sei que está muito cedo, mas assim, política é uma eleição puxando a outra e traçando cenários como meta. 2028 está no seu radar para a Prefeitura de Salvador? Olha, Vitor, eu diria que sim, mas eu tenho 2 degraus a atravessar. Na verdade, 3 degraus. O primeiro degrau é a reeleição de Bruno, né? Que eu acredito muito na vitória e trabalharei para que seja no primeiro turno. Acho que a gente não precisa e não deve correr risco. Não se menospreza adversário. Você sabe que essa não é a minha máxima, aí vamos trabalhar. Segundo degrau é a reeleição de deputado federal, eu preciso me reeleger. Terceiro degrau é a candidatura. Então, está no meu planejamento isso. Quer dizer que eu vou chegar lá? Não sei. Mas assim, eu acho que está chegando a minha hora, você sabe, eu tenho esse sonho há mais de 20 anos, está chegando a minha hora de botar o meu nome à disposição. Não é de vencer as eleições de prefeito ou não, Paraná, mas eu acho que por tudo que trabalhei, me dediquei, por todo o serviço prestado que eu tenho ao meu grupo, eu mereço essa oportunidade, tá? Eu acho que eu já dei demonstrações de lealdade, de desprendimento, fiquei na prefeitura quando tinha todas as condições de ser o vice, para servir a cidade do Salvador, então não tenho apego a cargos. Agora, é natural que as pessoas sonhem, é natural. E eu vim para a vida pública pensando em fazer a diferença, pensando em melhorar as vidas das pessoas, em ter o reconhecimento e ser um ponto parágrafo no livro de história. O ponto parágrafo eu acho que eu já consegui, porque ser secretário de saúde em plena uma pandemia, que há mais de um século não se via nada igual, e fazer um trabalho relativamente bem avaliado pelas pessoas, digamos assim, você já foi esse ponto parágrafo. E agora está no meu sonho realmente ocupar o cargo maior da minha cidade. Veja, eu acho que o cargo de governador é honroso, o presidente é honroso, mas se você perguntar o sonho de Léo Prates, eu troco qualquer cargo para ser prefeito de Salvador, porque a diferença, ontem eu disse isso conversando com o Vitor, a diferença da minha geração para a do meu pai é que a geração do meu pai achou que ia mudar o mundo. A minha geração acha que mudando o lugar onde a gente vive, a gente muda o mundo. Então eu quero ajudar a mudar o lugar onde eu vivo e quero deixar minha marca na cidade de Salvador. Se Deus também não permitir e a cidade não quiser, acatarei humildemente e agradecerei generosamente a tudo que a cidade de Salvador me deu. Eu não tenho mais do que reclamar, eu só tenho que agradecer ao Deus e ao povo de Salvador aonde consegui chegar. Eu venho de uma família humilde, de vendedores de caixa de fósforo aos fins de semana, tem que sempre repetir isso, porque só sabe para onde vai quem sabe de onde veio. Então, que está aqui, eu ontem conversava com o Vitor, mais uma vez esse bate-papo que a gente fez, e aí surgiu esse convite aqui, às vezes eu olho assim para o lado, lá na Câmara, e eu realmente não acredito, só figuras que eu via
na televisão, e assim, eu sou Léo Prates, neto de Dona Mariquinha e seu Pedro, da Rua da Misericórdia e Vitória da Conquista. Então, E o povo de Conquista assiste o nosso programa. Então, mande um abraço ao povo de Conquista. então, assim, eu só tenho a agradecer, mas claro, quem não quer crescer na vida, quem não ambiciona no bom sentido. A sua sensação na Câmara, ele estava falando assim, vendo os nomes, grandes nomes da política e tal, é quando eu também vou para a Câmara ali, e, no Salão Verde, no Salão Azul, e vejo aqueles jornalistas de política que do Nacional, da Band, de outras emissoras, e fala assim, rapaz, eu tô no meio daquele povo que eu assistia, né? E eu acho que a sensação deve ser a mesma, Léo. Não, você veja, por exemplo, um dia eu tava assim, eu parei, olhei, eu contei isso ontem a Vitor, parei, olhei e disse, meu Deus, independente de você ter posição partidária, política, eu parei, olhei e disse, meu Deus, a Câmara é dividida assim, à esquerda fica o pessoal mais à esquerda, à direita o pessoal mais à direita. Aí desceu o Eduardo Bolsonaro, eu fiquei conversando com ele, eu falei, poxa, eu tô aqui conversando com um cara que tinha voz na República há 4 anos, independente de sua crença política. Independente da E aí ideologia. eu saí do lado, tava Lindbergh e Gleisi sentado, Lindbergh Farias e Gleisi e Hoffmann. Lindbergh, eu tava começando no movimento estudantil, Lindbergh liderando os caras pintados contra Collor, foi senador, tudo. E a gente começou a conversar sobre o Brasil. Eu parei, eu juro pra vocês, eu parei e disse assim, obrigado, meu Deus. Obrigado pela oportunidade de estar tendo voz. Porque eu acho que o que qualquer ser humano quer na sua vida é ter voz. Poder expressar o seu sentimento, poder expressar suas ideias. Então, eu sempre falo, obrigado, minha Salvador, e obrigado, meu Deus, obrigado, minha Bahia, por estar lá, tendo voz para externar aquilo que eu acredito que é melhor para o meu povo, para o meu país, para o meu estado, para a minha cidade. Eu acho que, obrigado, a palavra é gratidão. Deputado, nosso tempo está chegando ao fim aqui rapidinho. Fazer um exercício de imaginação aí. Vitor já colocou na conta aí 28. 2028. Você falou em 3 degraus aí. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui, em que Bruno Reis é eleito com a vice Ana Paula do PDT. Ele cumprindo o mandato, ou por algum motivo, de repente tem 2026 no caminho, ele saindo e Ana Paula assumindo, por uma via ou outra, pode ser que nesse cenário, de repente, Ana Paula se torne a candidata natural do grupo para 2028. Esse poderia ser um 4º degrau, aí você citou 3. Um 4º degrau a essa possível candidatura? Olha, minuto. Vamos falar com muita tranquilidade, aqui sobre o processo político. Primeiro, eu não acredito em nenhuma hipótese de ACM Neto não ser o nosso candidato ao governo da Bahia. Tá? Certo. É a minha opinião, é o meu desejo, o meu sonho. Bruno Segunda questão. Eu não acredito na saída de Bruno Reis. Por que eu não acredito? Bruno tem o maior ativo que qualquer político pode ter: tempo. Bruno tem tempo. Então, eu vou pegar os exemplos que a gente tem na cidade de São Paulo, a maior cidade. A gente só tem 1 minuto, viu? João Dória saiu da prefeitura, saiu com a maior rejeição, nunca mais ele conseguiu ganhar eleitoralmente na cidade de São Paulo, apesar de ter se elegido governador. Serra fez a mesma coisa, saiu com a rejeição e nunca mais ele conseguiu ganhar. Aí imagine o contrário, Bruno Reis sai da prefeitura, é candidato a governador, o ato da renúncia é um ato de força. Ele, eventualmente uma suposição, ele perde a eleição para o governo e perde o seu capital Do que foi conquistado ao longo por um belíssimo trabalho que ele fez. Você correria esse risco? Então, na minha defesa de quem ama Bruno como irmão, é que Bruno faça que nem a ACM Neto, cumpra os seus 8 anos e ele vai ter tempo e tem idade para ser governador da Bahia e tem merecimento. Léo Prates, muito obrigado por ter aceitado nosso convite de estar aqui com a gente. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado de Léo para Léo, assim, duplo L. Fez o L. E quero agradecer a Osaná aqui pelo belíssimo trabalho que está aqui nos ajudando. Eu sou engenheiro eletricista de formação, trabalhei em televisão também, então fui engenheiro eletrônico aqui de uma rede de comunicação. Então, eu quero mandar um abraço a todos os profissionais de imprensa na figura de Vitor e Léo, agradecer mais uma vez a generosidade, a possibilidade, as críticas que nos fazem melhor, os elogios que reconhecem a nossa atuação, enfim. Com minhas qualidades e meus defeitos, eu procurei sempre fazer o melhor e eu quero dizer à minha cidade, ao meu povo, à minha gente, ao meu estado, que nós faremos em 2024 ainda melhor, porque buscaremos superar os nossos defeitos e as nossas fragilidades. Muito obrigado, Salvador, muito obrigado, Bahia, feliz 2024. Léo Souza, Feliz Natal, até a próxima. Feliz Natal, Feliz Ano Novo também, acho que a gente não se vê aqui mais na bancada, tchau, tchau. Até amanhã, 2 da tarde, aqui no nosso Boa Tarde Bahia. Você continua com o Léo na rádio. Até amanhã na TV, na rádio a gente tá aqui.